Bom, então vamos continuar aqui. Criançada, a princípio, eu não vou me preocupar com essa questão aqui de 13 horas, 14 horas, 15 horas, porque eu posso falar 1 hora da tarde ou 1 hora da madrugada, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Então, a princípio, eu não vou me preocupar com essa questão de 13, 14, 15, 16 e assim por diante. Agora, o que nós devemos nos preocupar? Com a questão dos minutos, lembrando que quando o ponteiro grande estiver em cima do 1, passaram-se 5 minutos. Quando o ponteiro grande estiver sobre o 2, passaram-se 10 minutos. Quando o ponteiro grande estiver sobre o 6, passaram-se 30 minutos. Quando o ponteiro grande estiver sobre o 10, passaram-se 50 minutos. E assim por diante, eu não vou falar um por um, tá? Então, isso que eu vou me interessar. Outra coisa, hoje a Cássia não vai estar ensinando para vocês, por exemplo, 13 minutos, 17 minutos, 23 minutos, 33 minutos. A Cássia vai estar ensinando só quando o ponteiro grande estiver sobre os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Essa outra parte a Cássia ensina mais para frente. Vamos entender uma coisa por vez. Combinado? Então, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, então. Olha aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma marcação aqui a lápis para ver se vocês entenderam. Então, eu vou colocar 1 hora aqui qualquer e vocês em casa vão falar se vocês estão corretos ou não para ver se vocês entenderam, tá? Olha, eu marco primeiro, pessoal, sempre a hora, tá? Eu sigo sempre esse esquema, hora e depois minutos, tá bom? Então, vou aproveitar, ó. Ó, vocês conseguem enxergar qual que é o ponteiro menor e qual que é o ponteiro maior? Eu consigo. Então, lembra que o ponteiro menor é o das horas e o ponteiro maior é o dos minutos. Falem aí em casa que horas são. Vamos ver se vocês acertaram? Então, vamos começar aqui pelas horas. Ponteiro menor indica horas. Então, são 8 horas. Pessoal, não tô falando se são 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Não estou usando, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, ó. Que 8 ou 20, 8 horas da manhã e à noite 20 horas. Isso daqui eu falei que por enquanto vocês podem esquecer. Que eu estou falando que são 8 horas. Não sei se é da manhã ou da noite, mas são 8 horas. E aí, onde que as crianças costumam errar quando elas aprendem a olhar no relógio? É aqui nos minutos. Elas falam assim, que são 8 horas e 2 minutos. Muitas vezes, elas se esquecem que o relógio, cada número está aumentando de 5 em 5 minutos. Então, aqui no 12, a gente vai começar no 0. Então, ó, 0, 5, 10. Então, em cima do 2 significa que são 10 minutos. Então, são 8 horas e 10 minutos. Tá joia? Bom, para eu finalizar a minha explicação de relógio hoje, vou apagar aqui. Eu vou fazer uma coisa que pode acontecer. Pessoal, muitas vezes eu vou mostrar. Eu não vou falar, não. Eu vou mostrar, tá? Deixa eu fazer aqui. Eu vou mostrar o que eu vou fazer. Então, isso daqui vai acontecer. E aí, eu vou ensinar para vocês não se confundirem. Criançada, o que pode acontecer? Pode acontecer de o ponteiro das horas, ele não tá em cima de nenhum número,
Tá vendo? Ele não tá em cima nem do 6, nem do 7. Ele está entre os números. E aí a criança não sabe se são 6 ou 7 horas. Toda vez que o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, estiver entre dois números, a hora vai ser o número que vem antes. Então, aqui ele está entre o 6 e o 7. Quem vem antes é o 6. Então, são 6 horas. Por que, pessoal, que isso acontece? Lembra que o ponteiro das horas, ele anda. Então, ele sai, a gente começa aqui 6 horas. Então, ele começa aqui no 6, ele vai andando até chegar às 7 horas. Então, nesse tempo, ainda são 6 horas. Só que os minutos estão correndo. Então, o que vai acontecer? Nem sempre o ponteiro das horas vai estar sobre o número. Quando isso acontecer, para você saber que horas é, você olha que vem antes. Já vou mostrar outro para vocês. Então, vamos ver que horas são. Então, tá entre o 6 e o 7. O 6 vem antes do 7, então são 6 horas. E aí, quantos minutos? Vamos aprender a contar, ó. O 1 é 5. 5, 10, 15, 20 e 25. Então, são 6 horas e 25 minutos. Vamos lá? Vou virar aqui, eu vou desenhar uma aqui no meu verso. Tá? Vamos lá, rapidinho eu desenho. Esse meu pincel... Ai, ficou muito torto. Esse meu pincel vermelho tá acabando. Então, ó. 12... Ó, aqui o meio, tá? Eu aproveitei o meio lá do outro. Tem que tentar fazer no meio, tá, pessoal? Os ponteiros, eles têm que... A marcação deles tem que sair do meio do círculo. Então, 12, 6, 3, 9. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tá, vou fazer uma marcação de uma hora aqui. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Então, criançada, lembra que a Cássia ensinou, a gente começa olhando as horas, e as horas são o ponteiro menor. As horas são representadas pelo ponteiro menor. Então, aí, quando você olha o ponteiro, o menor, esse é o menor. Olha aqui, tá mais na cara que bigode. Então, olha aqui o ponteiro menor. E aí, se você pega o seu lápis e coloca sobre o ponteiro menor, você vai ver que ele não está nem sobre o 4 e nem sobre o 5. Ele está entre o 4 e o 5. E aí, para você saber que horas é, você vai sempre lembrar que é o número que vem antes. Quem vem antes, o 4 ou o 5? O 4. Então, são 4 horas, tá? Para ser 5 horas, o ponteiro tem que estar sobre o 5 ou entre o 5 e o 6. Então, são 4 horas. Vamos contar os minutos? Vamos lá. Eu começo aqui pelo 1 falando 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, são 4 horas e... Quanto que eu falei? 50 minutos. Ok, galerinha? Vamos tentar mais um? Vamos lá. Vamos lá. Vou marcar a lápis, tá? Ai, ai. Ficou grande o meu ponteiro. Nossa. Não queria que tivesse ficado grande assim, não.
faço outro maior, não tem problema. Então, olhem, tentem aí em casa descobrir. Comecem olhando o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas. Então, ponteiro menor é esse. Ele está entre o número 8 e 9. Então, para eu saber que horas são, eu vou olhar o número que vem antes. Entre 8 e 9, quem vem antes é o 8. Então, são 8 horas e 5, 10, 15, 20 minutos. São 8 horas e 20 minutos. Então, pessoal, fica aqui a minha explicação de relógio. Pede para a mamãe depois me falar se deu para entender, tá? Porque se não deu para entender, eu preciso pensar um outro jeito de ensinar, combinado? Gente, lá na escola eu tenho um relógio de brinquedo que vocês iam levar para casa para aprender a mexer, para aprender a brincar. As crianças até brigam para levar para o recreio. Eu não sei se vocês já viram outras turmas andando com esse relógio. Mas infelizmente, né, meus anjos, vocês não vão ter essa oportunidade nesse momento. Então a gente vai adaptar tudo, tá? Então vocês desenhem, treinem desenhar relógio, tá bom? Faz um de pulso bem bonito para vocês brincarem. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui e aí eu vou lá para a apostila de matemática, página 21, combinado? A gente já se fala.